Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 3 da semana 6 do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Sustainable Art, que seria arte sustentável, continuando aí o assunto que nós estávamos falando nos outros capítulos das nossas aulas, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alternativas que nós temos para continuar fazendo arte também e principalmente com roupas dessa vez, não exatamente com pintura, apesar de que vai ter um pouquinho, certo? Como sempre, eu vou dar um tempinho para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e eu aguardo vocês já já para nossa aula. See you! Hello again! Estamos aqui de volta e as habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje vão ser reconhecer o tema geral do texto e, nessa semana, você encontrará formas sustentáveis de criar arte, fazendo uma reflexão sobre os processos químicos que levaram ao resultado final. Ao falar sobre coloração natural, você aprenderá ao longo da aula o vocabulário relacionado ao tema e terá contato com pesquisas científicas na área para depois colocar os dados da pesquisa em prática em um do-it-yourself envolvente. Né? Que o pessoal lê aquele... Eu não sei como todo mundo lê aquilo, nunca tive a oportunidade de perguntar, aquele D-I-Y. Eu, há um tempo atrás, lia D ou DIE, alguma coisa assim. Mas no caso, são abreviações de do-it-yourself, que é faça você mesmo. Quem sabe alguém não sabia, não é mesmo? Então vamos para frente para os nossos exercícios. Na primeira atividade, está falando assim: Before you read, answer the following questions. Antes de você ler, responda as perguntas a seguir. Do you paint or draw? If so, which materials do you use? If not, why? Então está perguntando, você pinta ou desenha? Se sim, quais materiais você usa? Se não, por quê? E eu tenho que admitir que, né, essa é a resposta pessoal, vou dar a minha. Eu tenho que admitir que eu tenho zero habilidade para desenho. Então eu respondi assim: No, I don't draw nor paint. I have no abilities in drawing or painting, and I don't think I'd have it one day. Então não, eu não desenho nem pinto. Eu não tenho nenhuma habilidade para desenho ou pintura. E eu não acho que eu teria algum dia, mesmo praticando, né? Eu sei que a gente melhora tudo, mas nossa, não dá. Na B, do you have a piece of clothing that was irreversibly stained while you were doing an art project? Which materials were you using? Então essa ficou meio, né? Como é que a gente responde? Já que ela está perguntando, você tem algum pedaço, né? Alguma roupa que você manchou enquanto você estava fazendo algum projeto de arte? Qual material você estava usando? Então, tipo assim, como eu não faço nada referente a isso, que eu tenho zero criatividade também, eu respondi que No, I only stained some of my t-shirts with ketchup. Então, não, no sentido ali te respondendo que se eu não tinha alguma roupa manchada com algum material que eu estava usando para pintar. Então, não. Eu só manchei algumas das minhas camisetas com ketchup. Certo? Que acontece também, não deixa de ser. Então, vamos para frente. Na 2, está pedindo para nós lermos esse texto e respondermos as questões. Então, ó. Colors to dye for. Preparation of natural dyes. E aí, vou pular lá embaixo. Abstract. Use of dyes can be traced to earliest history. The coloring properties of materials such as berries and bark were most likely discovered when clothing accidentally became stained with them. Dyes made from natural resources such as plants, animals, and minerals tend to produce colors that wash out easily. With most natural dyes, a mordant can be used to make the color more permanent. In the mordanting process, the fiber is treated with a solution of a metal salt.
usually an aluminum, chromium, copper, iron, or tin salt. Then the fiber is dyed. Metal irons from the salt form strong bonds with the fiber and also with the dye, thereby holding the dye to the fiber. Então, o que está falando ali? O título ali está falando sobre as cores, a preparação de pinturas naturais, e tá falando ali, e tem ali o resumo embaixo. Então, ó, o uso de corantes, de tintas, pode ser traçado lá atrás na história. As propriedades de colorização de materiais como frutas e minerais foram descobertos quando acidentalmente as roupas ficaram manchadas com eles. As tinturas feitas com materiais naturais, como plantas, animais e minerais, normalmente produziam uma cor, né, um corante ali, que era lavado facilmente. Com isso, várias tintas têm um mordante, que eu tive que pesquisar o que era, que é uma coisa que faz com que essa tintura fique de uma forma permanente, ou pelo menos por mais tempo, nas roupas. E ele pode... e nesse processo, a fibra é tratada com uma solução de metal e mais um monte de coisa ali embaixo, que é alumínio, crômio, bronze, ferro, sal, e então a fibra é pintada, certo? Os íons do metal do sal formam fortes ligamentos com a fibra e também com a tinta, e por isso a tinta fica mais fortemente ligada à roupa. Beleza? Então olha só, na letra A tá assim: Which materials are natural sources of dye? Então, quais materiais são fontes naturais de corante? E aí é só pegar aquelas coisas que a gente se mancha sozinho já, né? A gente come na mão e manchou, a gente sabe que dá para fazer. Então, ó, plants, animals and minerals, que são aqueles que, né, plantas, animais e minerais, que na hora que você encosta, você vê que eles soltam algum tipozinho de cor. Na B, what can be used to make the color or natural dyes more permanent? O que pode ser usado para fazer a cor de corantes naturais mais permanente? E é aquilo que eu te falei, né? Os mordants, que são as formas que nós temos para deixar as tinturas mais permanentes. Então, a mordant or dye fixative can be used to make dyes more permanent. Então, um mordante ou um fixador de corante pode ser usado para fazer as pinturas, né? Essas misturas de cor mais permanentes, ok? Vamos para frente. Na 3 está assim: Today, if we want to paint, draw or dye clothes, we can buy what we need in a store or have the help of a specialist. But how did cave people and Renaissance painters get the paint for their pieces? Então, hoje, se nós queremos pintar, desenhar ou pintar as roupas, nós podemos comprar o que nós precisamos em uma loja ou ter a ajuda de um especialista. Mas como as pessoas da pré-história e da Renascença conseguiam as tintas para suas obras? E aqui está pedindo para nós fazermos o seguinte, ó: Work with your classmates and ask your chemistry teacher to help you do some research in order to find out. E aí ele fala algumas coisinhas, vou traduzir isso aqui para fazer sentido, ó. Trabalhe com seus colegas de classe e pergunte ao seu professor de química, né? Peça ao seu professor de química para ajudar você a fazer uma pesquisa com o objetivo de encontrar, e aí tem uma listinha, os componentes que a tinta deveria ter, o material que as pessoas da pré-história usavam para pintar os interiores da caverna, como os pintores da Renascença conseguiam suas tintas, como o pigmento nos minerais, plantas e animais
ocorre e quais são os problemas e consequências que os artistas tiveram com esses pigmentos naturais. Então, respondendo tudo ali de uma vez, porque como é uma experiência, você ia ter que fazer muita coisa, eu vou colocar as respostas e ir lendo para vocês. Então, ó, the components paint should have, os componentes que a tinta deveria ter. All paints generally have 4 main ingredients: pigments, binders, solvents, liquids and additives. Então, toda tinta normalmente deve ter 4 ingredientes principais. Eu listei ele ali na frente, que seriam a pigmentação, o ligamento, né, para ver o quão grosso fica, o solvente e os aditivos. Na segunda, embaixo. The materials cave people used to paint the interior of caves. O material que o pessoal da caverna lá usava para pintar o interior das cavernas. Most cave art consists of paintings made with either red or black pigment. The reds were made with iron oxides, whereas manganese dioxide and charcoal were used for the blacks. Então, a maior parte das pinturas da caverna foram feitas com um pigmento vermelho ou preto. Os vermelhos eram feitos com óxido de ferro, enquanto o dióxido, manganês e carvão era usado para as pinturas que eram pretas. Embaixo. How Renaissance painters got their paint. Como é que os pintores da Renascença, né, que foi há bastante tempo, conseguiam a tinta? Artists chose from paints made from minerals such as azurite and malachite. Então, os artistas escolhiam tintas feitas de minerais, tais como azurita e malachita. Embaixo, natural occurring pigments in minerals, plants and animals, as well as the substance involved. Então, está pedindo aqui alguns exemplos de minerais, plantas que são naturais e que dava para usar para pintar. Então, nós temos ali blueberries, que é uma planta, carmine, que é o sangue de alguns insetos que produzem essa cor. Eu coloquei ele na frente. The blood of some insects that produce this color. Azurite, a blue mineral, que é azurita, um mineral azul. E esses são exemplos de substâncias naturais usadas para pintura. These are examples of natural substances used for painting. E a última, problems or consequences artists had with natural pigments. Quais são os problemas ou consequências que os artistas tiveram usando esses pigmentos naturais? Many of these pigments are toxic or could cause different types of diseases if the painter kept exposed to them for too long. Então, muitos desses pigmentos são tóxicos, né? E poderiam causar diferentes tipos de doenças se o pintor se mantivesse exposto a eles por muito tempo. Beleza? Vamos à frente. This is the procedure for your experiment. E aí, nesse caso, está pedindo para você fazer um experimento. Aqui não tem como colocar a resposta, principalmente porque não são perguntas. Está pedindo para você tentar fazer um tie-dye, que é uma técnica de amarração e pintura que você vai criando um desenho diferente com as cores que você está usando ali. Então, eu vou estar lendo em inglês e em português aqui para vocês saberem o que está escrito aí no pet de vocês, né? Porque senão vocês vão ter informação aí que vocês não sabem, talvez, exatamente o que é. Então, ó, this is the procedure for your experiment. Esse é o procedimento para o seu experimento. Use a solution of 4 parts water to 1 part white vinegar as a fixative for the fabric. Soak the piece of clothing in the solution and leave it to rest for an hour. This procedure will ensure that the natural dye will set in the fabric. Ele está falando o seguinte: use uma solução de 4 partes de água para 1 parte de vinagre branco como fixativo para o tecido. Encharque o tecido, né, a roupa que você está usando na solução e deixe descansar por 1 hora. Esse processo vai garantir
que a tinta se misture com o tecido. Embaixo, chop the beads and place them in the stock pot. Então, corte beterrabas e coloque-as no pote onde você colocou essa solução. Add 4 cups of water and bring the dye to a simmer over medium heat. Então, adicione 4 copos de água e traga a tintura, né, o corante, para a temperatura média, né, você vai esquentar. Pull and twist sections of the cotton material and then secure them tightly with rubber bands. Puxe e dobre as seções do material feito de algodão e garanta que elas estão firmes, né, bem apertadas com elástico. Place the cloth in the stock pot and let it simmer for an hour. Then turn off the heat and let the fabric sit in the dye until it comes to room temperature. Então coloque a roupa no pote e deixe descansar por 1 hora. Então, desligue o fogo e deixe o tecido descansar até que a água fique na temperatura ambiente. Remove the fabric from the stock pot and squeeze it to release some of the dye. Carefully remove the rubber bands and see what the fabric looks like. Naturally dyed fabric will be lighter once it's dry and should be laundered separately in cold water. Então, depois disso tudo aí, tá falando para nós removermos o tecido, né, a roupa do pote e apertar para tirar o resto da tinta. Com cuidado, tirar também os elásticos e ver como é que o tecido ficou, como é que a roupa ficou. Naturalmente, uma roupa pintada de forma natural vai ser mais clara depois que ela secar. E ela tem que ser lavada separadamente das outras, né? Em uma água fria. Ok? Isso aí que tá falando aí pra gente. Então, vamos continuar com a nossa atividade. Talking to your classmates and with the help of your chemistry teacher, discuss and write. Então, fale com seus colegas de classe e com a ajuda do seu professor de química, discuta e escreva. Então, essa daqui não tinha um texto, alguma coisa assim que eu pudesse realmente provar para vocês. Foi de conhecimento básico e eu fui pesquisando algumas coisinhas também. Então, ó, what changes did the fabric go through as a result of being soaked in the solution with white vinegar? Would the result be the same if white vinegar were not used? Então, está falando quais mudanças aconteceram depois que você mergulhou o tecido nessa solução. E o resultado teria sido o mesmo se o vinagre não tivesse sido usado? Então, minha resposta ficou assim. The clothes got dyed. No, the results wouldn't be the same because the vinegar is used as a mordant to make the dye more permanent. Então, a roupa ficou pintada, né? Você mergulha ela no corante, era meio difícil acontecer outra coisa. E não, o resultado não seria o mesmo, porque o vinagre é usado como um mordante para fazer a tinta, o corante, né, mais permanente. Na B, what other possibilities of natural dye could you use to tie-dye cotton fabric? Então, que outras possibilidades de pintura natural você poderia usar para fazer essa tie-dye com um tecido de algodão? Então, you can use blueberries or orange peels for different colors. Você pode usar blueberries ou casca de laranja para cores diferentes. Na C. What's the role of heat in the process of dyeing? Então, qual que é o processo do aquecimento ali, de botar no fogo, né? No processo de pintura. The heat makes the dye mix better and faster with the fabric. Então, o calor faz com que a tinta, né, o corante, se misture melhor e mais rápido com o tecido. E, por último, what's the environmental advantage of using natural dyes? Qual que é a vantagem para o ambiente ao usarmos tinturas naturais? It doesn't need to be expensive and you don't use chemical products that could be helping sustain an environmental issue. Então, ela não precisa, né,
ser caro, você não usa produtos químicos que podem estar sustentando algum tipo de problema ambiental. Que, né, tem alguns aí que acabam sendo prejudiciais, tanto à saúde quanto ao meio ambiente também. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Thank you very much. Um abraço para vocês. Fiquem bem e até a próxima. Bye, bye.